Capítulo 15, vamos nos colocar em pé, conforme você for encontrando, vamos nos colocando em pé. Aleluias, que bom estarmos reunidos, orando, louvando, adorando, orando uns pelos outros. O Senhor se faz presente no nosso meio. Lucas, capítulo de número 15, eu tenho certeza que essa palavra, quando é lida, ela não volta vazia. O Senhor tem algo a falar em cada um de nós, a partir do verso de número 11. Um texto muito conhecido, Lucas, capítulo 15, verso de número 11. Lucas 15, 11, todos encontraram, amém? Diz assim, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Agora nós rogamos que a tua misericórdia possa mais uma vez falar, ó Deus, em nossos corações. Que a tua misericórdia possa mais uma vez alcançar a nossa alma e transformar o nosso ser. Faça o que o Senhor fez na vida desse pródigo sobre cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem se assentar. Queridos, essa passagem é uma passagem muito interessante. E essa parábola é uma parábola muito conhecida. É uma parábola que já foi usada, inclusive, em muitas situações. Por exemplo, essa parábola ela já fez parte de um vestibular da USP há muitos anos atrás. Há cerca de 15 anos atrás, colocaram essa parábola como uma análise de um texto, para poder, a partir dela, fazer algumas coisas. Eu não lembro bem o que era. Mas essa parábola ela já foi contada dentro e fora da igreja, já foi usada em muitas situações. Mas é interessante nessa parábola porque os estudiosos da Bíblia dizem que essa parábola, ela é o evangelho dentro do evangelho. Ou seja, você pode encontrar todas as práticas do evangelho nessa parábola. É uma história que o Senhor está contando. Só que há um erro muito comum no nosso meio. Nós costumamos dizer parábola do filho pródigo. E esse erro não é só nosso, é um erro porque em várias Bíblias o título está lá: parábola da dracma perdida, a parábola anterior. A próxima, parábola do filho pródigo, e a gente fala, então essa parábola vai falar sobre o filho pródigo. Mas é um erro isso. Primeiro porque esses títulos não foram inspirados. A Bíblia, quando foi escrita, ela não estava dividida nem em livros e nem em capítulos e nem em versículos. E esses títulos também não existiam. Então preste atenção, quando você vê esses títulos, eles não são inspirados. Esses títulos, eles não fazem parte da inspiração. Eles foram colocados para facilitar a maneira de se ler, dividido em capítulos, em livros,
dividindo os livros em capítulos e versículos, e alguns deles com uma introdução para facilitar o encontro deles. No capítulo 15 fala de uma parábola, mas como é que eu encontro? A parábola da dracma perdida, a parábola da mulher que perdeu a sua moeda. Como é que eu encontro a parábola do filho pródigo? Pronto, está lá um tópico dizendo que ali começa a parábola. Mas por que o correto não é a parábola do filho pródigo? Eu vou explicar rapidinho. A maneira de se escrever do povo hebreu. O povo hebreu, eles começam escrevendo e contando história assim. Eles colocam um ponto central, e a partir daquele ponto central, que é o tema-chave, você começa a falar ao redor dele. Então, hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. São chaves para você entender o que a Bíblia está falando. Então, chaves para abrir a porta da compreensão daquilo que está escrito. Uma das chaves da hermenêutica é a compreensão de como o povo hebreu escreve. E como é que eles escrevem? Eles escrevem assim, eles colocam um ponto central e a partir daquele ponto central começam a falar a respeito dele, igual, como é que é o nome daquele, quem aqui é muito velho vai saber. Vocês lembram que antigamente a gente pegava um negocinho verde e queimava a ponta dele, e ele vinha queimando por causa de pernilongo, ele vinha queimando, até chegar aspiral, a Iracema, Ló, aspiral. Eu queimei muito daquele, você não conhece? Aspiral? Fala a verdade, vamos ver. Quem nunca viu um aspiral sendo queimado para matar pernilongo? Quem nunca viu? Um, dois... Não, quem não conhece. Não conhece. Vai, levanta a mão só para a gente saber, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Evans, será que ela não conhece? É que ela é tão moderna. A gente agora pega, eu vou tirar os pernilongos que estão aqui no meu quarto, vai lá e liga o líquido na tomada. Fala sério, antigamente não é assim não. Ô Daniel, você já viu, não já? Já ou não? A gente ligava, era tipo um aspiral. Mas vocês sabem o que é um aspiral, não sabem? Todo mundo sabe. O aspiral, ele começa, a gente colocava um ferrinho bem onde ele começava, né, para dar equilíbrio, e aí ficava aquele trem queimando e ia caindo as cinzas, né, queimando aquele negócio lá. É um aspiral. Assim é a maneira de escrita do povo hebreu. Por exemplo, só para facilitar, o Senhor é o meu pastor, lançou deu a orientação do que vai escrever a respeito do Senhor como meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A partir da compreensão de que Ele é o meu pastor, eu vou começar a falar o que acontece com a minha vida. Porque Ele é meu pastor, eu sei que nada me faltará. Ele me acompanha e me conduz a pastos verdejantes. Ele me leva à água tranquila. Ele refrigera a minha alma. Ainda que eu passe por um lugar de sombra da morte, Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Preparas uma mesa. Quem prepara? Quem é que prepara? O Senhor que é o meu pastor. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Quem é que unge? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e no final da minha vida, certamente que a bondade, verso de número 6, capítulo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo durante todos os dias da minha vida, e habitarei na casa dele para sempre. Acabou, entendeu? Ponto central, e aí começa a discorrer a respeito do ponto central. Então, quando você quiser entender o que a Bíblia está falando em alguma coisa, procure o ponto central, e a partir do ponto central entenda o discurso que está sendo dito. O ponto central dessa parábola é certo homem, não é certo jovem, não está falando do jovem, está falando de um certo homem. Certo homem tinha 2 filhos. Um dia o mais novo desse filho chegou até ele e disse: pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. O pai foi lá e vendeu. Este homem foi lá e vendeu esse bem que ele tinha e partiu para os 2 filhos. O mais novo, que era rebelde, saiu da casa, gastou tudo. E aí depois que ele gastou tudo, ele quis comer, não tinha o que comer lá fora. Lembrou-se de quem? Do pai, que é o ponto central. Lembrou-se do seu pai e disse: meu pai, ele honra até os trabalhadores. Voltar-me-ei, irei ter com meu pai. E quando ele voltou, ele disse: pai, eu pequei contra o céu. Porém, quando ele estava vindo, o pai de longe o viu e correu ao encontro dele, o abraçou, e ele começou a confessar. O pai não quis ouvir o confessar dele. O pai logo restaurou e fez uma grande festa.
O certo dessa parábola é a parábola de um pai amoroso e bom. Esse seria o título correto dessa parábola. Mas a parábola do pai amoroso, ela tem o centro do evangelho. Não dá para a gente falar todas as coisas dessa parábola, então eu quero me reter a algumas coisas bem rápido. A parábola conta a respeito de alguns filhos. E fala 2 filhos, um que ficou na casa e um outro que saiu. Esse que saiu, ele se rebelou contra o pai. Ele se revoltou contra o pai. Ele achou que o pai não dava para ele tudo que ele merecia, então ele falou: eu vou embora. Eu vou fazer alguma coisa por minha conta. Eu vou viver por minha conta. Eu não quero ouvir a orientação do meu pai. Eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu vou viver do jeito que eu devo viver. É exatamente aquilo que a maioria de nós fazemos todos os dias. O pai nos dá trabalho, o pai nos dá vida, o pai nos dá graça, o pai nos dá comida, o pai nos dá alimento. E a gente acorda de manhã e o que a gente faz? Eu estou cansado, eu vou ficar um pouquinho mais na cama. Quando nós deveríamos dobrar o joelho e dizer: Pai, me conduza durante o dia. Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E a Bíblia diz que esse filho então pegou o seu bem e saiu administrando do jeito dele. Olha aí na sua Bíblia. Verso de número 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desfreada. Queridos, quantos de nós temos vivido dessa forma desfreada? Quantos de nós vivemos sem um contato e um convívio de verdade com o pai? E há também um segundo grupo de filhos deste pai que permanece na casa. E o verso de número 22 em diante, começa, o verso de número 24 em diante, diz que o filho mais velho chegou e viu a festa. E ele ficou revoltado, porque o pai estava fazendo uma festa para o outro que era pecador. E a Bíblia diz que ele chegou e falou: há quanto tempo eu te sirvo, sem o Senhor me dar nada? Preste bem atenção, olha aqui para mim. Há um monte de gente aqui na igreja que se relaciona com o pai como se fosse um senhor, não como filho. Porque eu sou dizimista, o pai tem que me abençoar. Há quanto tempo eu te sirvo e o Senhor não me deu nenhum bezerro? Sabe quando a gente bate o carro e a gente fala assim: Senhor, eu sou dizimista e o Senhor permitiu isso? É porque você está se relacionando com Ele como se Ele fosse seu Senhor e não fosse o seu pai. Ele é o Senhor da nossa vida porque Ele nos comprou na cruz do Calvário, mas Ele é o nosso Pai que está perto e se relaciona. E a Bíblia diz que o pai foi ter com o filho mais velho também. Mas preste bem atenção. Esse filho mais novo, tanto quanto o filho mais velho, representa os filhos perdidos da casa do pai. Há filhos que estão perdidos dentro da casa e há filhos que estão perdidos do lado de fora. E muitos de nós nos perdemos em muitas situações. Pecamos, erramos, falhamos, nos afastamos, cometemos falhas e pecados e erros contra um pai que é amoroso. Só que a Bíblia fala a postura desse filho para voltar para casa. Eu não quero perder muito tempo com os filhos, eu quero falar sobre o pai. O verso de número 17 diz assim, verso 17, olha aí na sua Bíblia, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Esse jovem achou que ele poderia viver a vida dele, da maneira como ele, tomar decisões do jeito dele. Eu vou ver se eu vou para o trabalho ou não. Eu vou viver conforme a minha perspectiva. Eu vou tomar decisões conforme eu penso que seja o melhor para mim. Até que ele caiu em si. Queridos, preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Quando você vê alguém em pecado, entenda que a pessoa que está em pecado, ela está fora de si. Porque alguém, para viver no pecado, essa pessoa só pode estar cega. E realmente a Bíblia diz que Satanás nos cega. Mas esse filho, caindo em si, lembrou-se de seu pai. A primeira coisa que o pecador precisa é cair em si, é renovar a mente, é permitir com que a mente se abra e compreenda que esse caminho é um caminho de morte. A segunda coisa, ele toma uma decisão correta. Vou me arrumar, verso 18, voltar para o meu pai. Ele diz: eu vou me arrepender e eu vou tomar o caminho de volta. Não há lugar mais seguro do que a casa do meu pai. E então ele toma uma decisão, porque não adianta também
você ter a consciência de que você errou e não tomar decisão e postura. Presta bem atenção nisso. Somente a consciência de que tem algo errado é o primeiro passo, mas não é tudo, porque isso não muda nada. O que muda é você colocar de pé e dizer: eu vou tomar postura. Então, ter consciência de que você está tratando o seu filho, seu marido, a sua esposa de uma forma errada é o primeiro passo. Mas enquanto você só tem consciência, nada vai mudar. Ter a consciência de que você não se relaciona com Deus da maneira como deve é o primeiro passo. Eu poderia orar mais, eu poderia ler mais a Bíblia, eu poderia conhecer mais o meu Pai. É o primeiro passo. Porém, isso não muda. O que muda é quando nós caímos em si e dizemos: vou voltar, vou tomar uma postura diferente. E a Bíblia nos diz então que esse jovem fez isso. E a terceira coisa, ele confessa, verso 18: vou me arrumar e voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante de ti. Presta bem atenção. Ele confessa. Só que ele também confessa uma coisa: antes de eu pecar contra o meu pai, eu pequei contra Deus. Deixa eu te falar algo: antes de você pecar mentindo para qualquer pessoa, você está pecando contra Deus. Pai, pequei contra os céus e perante ti. O meu pecado, antes de ser contra o meu irmão, eu vou falar mal do Gabriel Mireu, vou falar alguma coisa mal dele. Ah, o Gabriel é isso, 3 pontinhos. Antes de eu pecar contra ele, eu estou pecando contra o meu pai e o pai dele. Antes de eu pecar contra minha esposa, eu peco contra Deus e depois contra minha esposa. Essa é a compreensão desse jovem. E ele diz: agora eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí acontece aquilo que é mais maravilhoso, e é aqui que eu quero fechar. Verso de número 20. Verso 19. Vou dizer que não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Ou o discurso: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe. Oh, aleluias. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A primeira coisa que aconteceu quando esse jovem tomou consciência do erro, que é obra do Espírito sempre, tomou postura e confessou, é que ele voltou, só que o pai saiu correndo ao seu encontro e o abraçou. Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê uma parábola bonita, mas a gente não entende todo o significado dela até que você tenha uma segunda chave de compreensão. Preste bem atenção nisso. Não vim dar aula de hermenêutica, mas é importante. A primeira chave para compreender um texto bíblico é entender que há um ponto central e a partir deste ponto há todo um discorrer. Amém? Segunda chave hermenêutica importante para entender a Bíblia. A Bíblia foi escrita para um povo, numa época, em uma cultura, numa linguagem deles. Por isso que a Bíblia é uma linguagem tão rural, que fala sobre jugo. Jugo é algo posto nos animais. Na época eles entendiam. Por isso que a Bíblia diz: olha, um semeador saiu a semear e saiu lançando semente. Eles plantavam, eles entendiam. Então a segunda coisa, para eu entender a Bíblia, o que é que significa isso que está escrito para aquele povo? E aí então eu vou entender o que significa para mim. Entenderam? Amém ou não? Amém? Primeira coisa, ponto central. Segunda, então, nem sempre um versículo está dizendo tudo. Eu tenho que ler o contexto para entender o ponto central. Segundo, o que é que isso está sendo dito para aquele povo naquela época? Vocês entenderam agora ou não? Amém? Vai ficar mais fácil para você ler a Bíblia. Agora presta atenção. Para um judeu ortodoxo, na cultura deles, um judeu, ele tem que andar de cabeça erguida e passos leves e mansos. Um judeu não fica correndo. Um judeu não anda de cabeça baixa. Um judeu honrado, ele anda de cabeça erguida, ereto e com passos leves, calmo, tranquilo, porque isso diz muito a respeito de quem ele é. Na cultura deles, na época de Jesus, até a quantidade de passos era importante, mas eu não vou falar sobre isso, especialmente no sábado, mas eu não vou falar sobre isso. Uma coisa importantíssima:
um judeu nunca corre, porque correr para ele é desonroso. Segunda coisa, por que é que ele não corre e é desonroso? Porque eles usavam roupas longas, igual mulher com saia comprida. Tem alguma mulher com saia comprida aí? Maria da saia comprida. Vem cá, Denise, aqui só rapidinho. Imagina, isso, vem cá, Denise, olha que beleza. Até hoje o judeu, ele usa saia comprida. Pode ficar aí, Denise, pode ficar, fica aqui em cima. Imagina um judeu, aqui em cima, Denise, com uma roupa assim, uma roupa branca, bem limpinha, em cima tinha não vou ficar falando da roupa dele todo não, porque tinha umas franjas, uns negócios que quanto maior, mais santo ele era. Mas um judeu assim, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é mais fácil? A Denise correr com essa saia ou a Denise correr com uma calça de moletom? O que é mais fácil? Calça de moletom. Por que é difícil correr com uma saia? Porque segura a perna. Não segura a perna? Segura ou não segura? Se ela quiser correr rápido, o que ela vai ter que fazer? Ou erguer ou rasgar. E o que a mulher faz? Ela ergue um pouco. Por que é indigno? Obrigado, Denise. Por que é indigno de um judeu sair correndo? Porque a roupa fala muito a respeito dele. A limpeza da roupa, a maneira como se veste, a maneira como ele está se portando, fala muito a respeito dele. E na cultura judaica é indigno um homem levantar sua roupa e sair correndo. Quando um senhor ancião levanta a roupa e sai correndo, ele está tomando sobre ele uma posição de indigno, de desrespeito, de afronta, de descrédito. Agora preste bem atenção nisso, Qual era a expectativa de todo mundo ao redor? O quê? Aquele pecador miserável está voltando? Aquele pecador, ele tem que pagar o preço, porque ele está fazendo algo, o que ele fez foi indigno, o que ele fez foi desonroso, o que ele fez foi virar as costas para o pai, ele desrespeitou o pai dele. E lá vem ele de longe, e todos os trabalhadores e os moradores da casa iriam olhar e falar: lá vem aquele nojento que desrespeitou o pai. Quando o pai, na história de Jesus, levanta a roupa e sai correndo ao encontro, para nós não significa muita coisa. Mas na cultura dele, o que Jesus estava dizendo é: o pai toma a cena, e agora as pessoas olham. O filho desonroso está vindo, mas um pai honrado está correndo. O pai honrado está levantando a roupa. Um homem que anda assim, cheio de graça, de formosura, um homem que sempre teve um bom histórico, agora está levantando a roupa e se tornando indigno. Ele estava tomando a cena de indigno do filho. Ele estava levando sobre ele os olhares de reprovação, porque ele não poderia fazer isso, e ele leva sobre ele os olhares de indignação, e todo mundo, como é que estava olhando para o filho, começa a olhar para ele e fala: por que aquele senhor está correndo, se ele sabe que um judeu ortodoxo não corre com a roupa erguida? Porque o que ele estava fazendo é: não recrimine ele, lance sobre mim todos os olhares de crítica, porque eu agora estou indo ao encontro dele. E aí então, o filho começa um discurso. Olha aí na sua Bíblia. O filho começa o discurso e o filho diz assim, verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ah, mas o discurso era só isso? Não. Verso de número 17. Caindo em si, diz com os trabalhadores do meu pai. Verso 18. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu fico imaginando que o filho foi recitando isso no meio do caminho, quando ele chegou, aconteceu algo que ele não esperava. O pai correu ao seu encontro, tomou sobre ele a posição de indigno do filho, e quando o filho começou o discurso, ele interrompeu o discurso, e ele disse assim: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam
e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deixa eu falar uma coisa bem rapidinho para nós falarmos sobre o significado disso aqui embaixo. Preste bem atenção. Nós achamos que quando nós voltamos para a casa do Pai após um pecado, a gente também tem que sofrer várias penitências. Mas nós não precisamos disso, porque o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço do nosso pecado. Isaías 53 diz isso: o mais rejeitado entre todos os homens, ele também foi rejeitado, e o mais rejeitado entre todos os homens. Quando a parábola diz que o pai sai correndo, os olhares agora vão para ele e diz: como esse homem faz isso? Era tido como rejeitado e indigno um homem que fizesse uma postura como essa, e Jesus Cristo foi o mais rejeitado entre todos os homens. O verso número 3 do capítulo 53 de Isaías diz assim: e como um de quem o homem se esconde o rosto, ele foi humilhado, ele foi ultrajado. Jesus Cristo passou por humilhação, Jesus Cristo suportou também dor física. A Bíblia diz que o semblante dele ficou desfigurado, verso número 2 de Isaías. Mas a Bíblia diz no verso número 4, 5 e 10, que ele sofreu torturas cruéis, chicotadas, e ele sofreu duramente. Isaías 5:5 diz que Jesus foi ferido. Mas esse ferido, de acordo com essa definição, é uma cirurgia, uma contusão, é algo profundo, uma penetração. É muito interessante quando você faz uma análise disso. Mas ele passa por tudo isso para tirar de nós a postura de indigno. E aí então o que ele faz? Eu gostaria de explicar um pouco mais o que Jesus fez. Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e se tornou como homem ele se tornou como servo ele se tornou como um condenado e morreu na cruz. Mas por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Agora, o que é que esse pai da parábola faz com o filho? Primeira coisa, ele diz: tira essa roupa suja. Roupa, para o judeu, em qualquer lugar que você lê na Bíblia, é sinônimo de estado espiritual da vida dessa pessoa. Roupa suja, pessoa com pecado. Roupa limpa, pessoa purificada. Por isso que lá em Apocalipse diz que nós recebemos roupas brancas, e agora milhares e milhares vestidos de branco diante dele. Ué, para que vestir de branco? Você não tem nem sexo, não tem nada para esconder. Porque está dizendo que nós fomos justificados, santificados, não há mais pecado. Quando o pai tira a roupa suja, o pai está dizendo: nenhuma condenação há mais, não há mais pecado. Traz a roupa, bota uma roupa nova. O filho não podia fazer isso. Você também não pode. Mas você pode se arrepender, você pode tomar postura, e você pode dizer: eu vou voltar para a casa do Pai. O Pai tira sua roupa de indigno, lança sobre ele toda a condenação que já lançou na cruz, e coloca roupas brancas em você. Só que a segunda coisa que ele faz, é importante a gente entender na época. Ele diz: põe um anel no dedo. Para que um anel no dedo? Anel era sinônimo de autoridade. Se você olhar nas épocas antigas, o anel está simbolizando isso, dentro e fora da Bíblia. Era o contexto da época. Então alguém que tinha um anel dentro da casa tinha autoridade sobre os bens. O que o pai estava dizendo é: filho, tudo que eu tenho é seu, toma posse, toma autoridade. Foi exatamente o que Jesus falou. E o pai lhe deu poder, o nome que está acima de todo nome, é o nome de qual todo joelho se dobrará. E então Jesus veio, chamou os discípulos e disse: eu vou para a glória, e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora eu vou compartilhar com vocês. Vão, ide em meu nome, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulse os cativos. Ele está nos dando autoridade, ele está nos dando um anel, dizendo assim: você pode repreender demônios, você pode curar enfermo, você pode pisar serpente, escorpião, e nenhum mal vai te acontecer. Você tem autoridade no mundo espiritual, porque aquele que morreu ressuscitou e nos deu essa autoridade. Aí ele dá o anel. Só que aí ele faz uma terceira coisa, ele diz: põe sandália nos pés. Sandália nos pés para nós as mulheres gostam de bastante sandália, sapato e um monte de coisa. Mas para eles, na época, era diferente. Somente escravo andava descalço.
todos os homens livres usavam sandália nos pés. A terceira coisa que o pai estava dizendo era: você não é mais escravo, você é livre. Você não mais é escravo da culpa, do pecado, da condenação. Você é livre porque eu te faço livre. 3 coisas que o Senhor quer fazer conosco: nos purificar do pecado, nos dar autoridade espiritual e nos libertar de todo jugo e de toda luta. Há algo que você está olhando e dizendo assim: eu não estou conseguindo vencer. Há algo que você vive caindo, um vício, uma luta, um pecado. Hoje, confesse, reconheça, tome postura dizendo: vou levar até a cruz isso. Deixa Ele arrancar isso de você. Não fique se sentindo mais: mas e agora eu tenho que pagar um preço. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Ou o que Jesus fez na cruz do Calvário é o suficiente, ou tudo que você vai fazer nunca será. Você está entendendo? Você pode fazer tudo. Eu vou agora entregar todos os meus bens, eu vou entregar tudo porque eu sou um pecador miserável. Nada disso vai mudar a sua situação. O que muda a sua situação é Ele mudar as suas vestes e levar na cruz do Calvário toda a nossa indignação, porque é o que Ele fez e não é o que eu faço. Dele, por Ele, para Ele. Ele é o centro, Ele é a razão. A parábola não é do filho, a história da humanidade não é o homem que está no centro. Tudo é Ele, Ele é pleno, Ele é completo. Ele criou o homem para a glória dEle. É por Ele, Ele não existe para nós. É nós que existimos para a glória dEle. E um dia nós não existiremos mais desse jeito, e Ele continuará sendo Deus. Ele era antes de todas as coisas, Ele é, e Ele continuará sendo antes e depois de tudo. Ele é Senhor de tudo. A Bíblia fala dEle, a história da Bíblia é dEle. De Gênesis a Apocalipse, Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a razão, Ele é tudo. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o que redime o homem do pecado, e o homem não se arrepende. É o Espírito que convence, é o Espírito que opera, é o Espírito que santifica, e não há penitência, não há nada que eu possa fazer que mude a minha história, a não ser dizer: eu reconheço. Vem e muda as minhas vestes e me dá uma nova vida, porque Tu és um Pai amoroso que eu não mereço, mas a Ti toda honra, a Ti toda glória, para sempre, sempre, sempre. Amém. A parábola dele, e nós podemos aplaudir Ele. Se for a Ele, aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Então presta atenção. Você também não precisa ficar se punindo. Mas eu errei tanto. É verdade, você é miserável. Eu sou muito miserável. Mas eu não estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque um dia Ele levou sobre Ele a minha indignação. Nós não estamos aqui essa noite porque nós merecemos entrar no Santo dos Santos. Nós estamos aqui essa noite porque o apóstolo Paulo diz: nós temos uma âncora fiel e justa, que foi lançada além do véu, está lá no trono, o justo que intercede por nós injustos. E quando Deus olha para nós, há uma lente que está entre nós e Ele. Essa lente é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, quando voltamos, você precisa compreender uma coisa: o que o pai mais quer não é o que o filho mais velho estava fazendo. Eu vou fazer um acordo com vocês, semana que vem eu falo sobre o filho mais velho, tá bom? O filho mais velho é sensacional, e é uma representação de um monte de gente que está dentro da igreja. A grande história é: há um pai que sai ao nosso encontro. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Há um louvor que a gente canta que nós dizemos: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.